que saudade que eu estava de vir aqui. Eu tava com muita saudade de fazer vídeo pro YouTube, porém, estava sem tempo e sem criatividade. Mas eu voltei finalmente, aplausos, aplausos. Hoje não vai ter a cambalhota 360, mas vai ter quadradinho de 8, tá bom? O assunto do vídeo de hoje pode ser um pouco pesado, então eu já vou deixar uns alertas de gatilhos aqui que a gente vai falar sobre se assumir. Bom, pra quem não sabe, eu sou um menino trans e eu sou um menino pan. O que é trans e o que é pan? Quando eu nasci, eu fui designado como outro gênero. Eu fui designado como uma menina, mas eu sou um menino, então eu sou trans. E a minha sexualidade, esse é o meu gênero, a minha sexualidade pansexual. Eu sinto atração por todos os gêneros, certo? Certo. Então vamos lá. Se liga aí que é hora da revisão. Primeiramente, você tem que se descobrir. Tenta se descobrir bastante antes de se abrir para os seus pais. Comigo, por exemplo, quando eu era pequeno, as pessoas eu já sempre tive esse estereótipo de garoto, sabe? Eu tive bem esse estereótipo de garoto. Eu sempre joguei futebol, eu sempre andei de skate, eu sempre gostei de fazer coisas consideradas masculinas pela sociedade. Então meus pais já ficaram legal, né? Quebrando padrões desde sempre, quebrando tabu ADM aqui, meus amores. Que eles pensaram, bom, já que meu filho é assim, tudo bem, né? Eles pensaram, uma fase, né? A minha mãe pensou isso. O meu pai, ele já ficava, tipo, com o pé atrás, assim. Não do futebol, porque ele gostava muito de futebol, então ele ficava feliz, mesmo sendo, né, considerado uma menina antes, ele ficava feliz que os filhos dele jogavam futebol. Eu comecei a me sentir, tipo, eu não sei explicar isso muito bem, mas eu me sentia como se eu tivesse que performar mais feminilidade, mas eu não conseguia. Eu sempre me senti muito desconfortável performando feminilidade. Ou seja, eu não conseguia agir de forma feminina, eu não conseguia fazer o que as pessoas queriam. Meu pai, ele ficava muito feliz quando eu usava qualquer tipo de vestido ou saia, porque, pra vocês terem noção, eu usei um vestido, tipo, vestido mesmo, assim, de verdade, não, tipo, aqueles de festa de 15, uma vez na minha vida, uma vez, que ele falou que ia ficar legal, e daí ele tava passando por um momento ruim, então eu usei pra agradar ele. Mas se fosse por mim, eu não usava, sabe? Eu ia de terno. A minha mãe nunca se importou tanto com isso, ela sempre falava, Rafa, se você estiver feliz e é o que você gosta, segue a vida. Mas eu sempre percebi que eu fui muito julgado pela sociedade ao redor por isso, sabe? E falavam assim, quando eu era pequena, eu sempre fui mais masculina, mas depois eu cresci e mudou isso. eu pensei, tá, e se não for o meu caso? Tipo, as pessoas me falavam isso, sabe? Falavam, é só uma fase, não sei o que lá. Mas isso foi em questão de gênero mesmo. E daí eu fui percebendo desde pequeno que eu era um pouco diferente das outras pessoas. Porque eu sempre gostava de estar com os meninos. Eu sempre me sentia incluído no grupo dos meninos. Eu nunca me sentia incluído em grupo de meninas. Eu tinha até uma melhor amiga menina, mas ela era a única, assim. Eu sempre fui mais próximo dos meninos mesmo. E assim foi quando eu meio que já sentia que eu tinha uma coisa diferente. Mas eu ainda pensei, não sei o que é isso, porque eu não tinha conhecimento, a gente não tem esse conhecimento na escola do Brasil. A gente não tem conhecimento do que é gênero, do que é sexo, a diferença. A gente não tem conhecimento de sexualidade. Eu acho muito legal também a gente ter esse ensinamento de o que é gênero e tal. Que até a gente tava tendo uma votação aí no governo federal, acho que era no site, né? Pra ver se tornaria crime. Criminalizar, eu acho que ganhou pra não ser, mas eu espero que, né, não seja. Mas enfim, eu acho muito importante a gente mostrar isso pros filhos. Nossa, parece um adulto falando. Mas é muito importante a gente mostrar isso pros filhos, né? Porque ali não é a sua vida, é a vida do seu filho, não é uma projeção sua. Você não pode botar suas expectativas pessoais no seu filho. Esse vídeo tá parecendo que é pros pais também, né? Se você quiser mostrar pro seu pai, pode assistir com seu pai, com sua mãe. Eu fui perceber mesmo que eu era um menino, aí por 2018, final de 2018, início de 2019. Um dia, simplesmente decidi, eu falei assim, eu não aguento mais. Eu fui lá, cortei o cabelo aqui, ó. Que, aliás, nossa, eu me achava muito descolada. Aí eu cortei o cabelo, eu pensei, nossa, finalmente tô livre disso. Porque eu sempre tive cabelo muito grande. Sei lá, eu acho que eu me prendia muito no cabelo. Não sei por que eu fazia isso, mas enfim. Eu senti uma liberdade tão grande, parecia que eu finalmente tava vendo quem era o Rafael. Não tô dizendo que precisa cortar o cabelo, né, pra a gente se sentir bem, mas parecia que eu tinha renascido de novo, sabe? Então eu comecei a ter mais autoestima, comecei a me cuidar e aos poucos eu fui questionando. Eu pensei assim, eu não gosto quando as pessoas se referem como
feminino pra mim. Então eu já comecei por aí. Só que no início, gente, eu não queria aceitar. Eu não me aceitava. Tanto que, pra vocês terem noção, a minha mãe me falou que já sabia há muito tempo antes de eu me assumir, porque ela sabia que eu tava com medo de me aceitar. Porque, gente, eu sou uma pessoa muito lógica. E eu pensei assim, Rafael, você está no país que mais mata pessoas trans do mundo. Seu pai é conservador, ex-militar, ex-policial, ex-bombeiro e bolsonarista. O que você vai fazer? Mas eu pensei mais por mim, sabe? Eu pensei, eu não quero correr esse risco. Eu tinha muito medo por isso. Eu não queria aceitar. Eu sabia que eu era um homem trans, mas eu não queria aceitar porque eu tinha medo do que podia acontecer comigo na rua, de andar na rua. E eu sabia que o caminho ia ser muito mais difícil porque as pessoas não contratam pessoas trans. É muito difícil a gente ser contratado para um emprego, a gente ser chamado para ser modelo, a gente ter a representatividade. É muito difícil. Então eu já fiquei assim, meu Deus, eu vou morar na rua, eu vou ter que arranjar um jeito aí de ganhar dinheiro, vamos lá. Quando eu finalmente aceitei quem eu era, na verdade eu não tinha aceitado ainda, eu falava que eu era gênero fluido. Pra quem não sabe, gênero fluido é uma pessoa que flui entre gêneros, independente de tempo, pode ser num dia, pode ser em uma hora tá assim, outra hora tá assado, enfim. Depois de um tempo eu entendi que eu realmente era um homem trans, eu sabia já, né, mas eu finalmente tive a coragem. E vocês, gente, vocês me apoiaram tanto. Eu fui o garoto mais feliz do mundo quando eu pude me abrir pra vocês. Eu tive uma recepção tão calorosa de vocês e da minha mãe. Eu fiquei muito impressionado, porque agora eu vou falar um pouquinho sobre como meus pais reagiram, né? Minha mãe, eu já falava que ela podia me chamar no masculino, às vezes no feminino. Então, às vezes ela me chamava o Rafa e a Raia. Às vezes ela me chamava no feminino, às vezes no masculino. Eu falei que podia usar todos os pronomes comigo. Ela até tentou usar, às vezes, pronome neutro comigo e eu fiquei bem feliz, na verdade. Mas hoje em dia é só masculino. Aí, quando eu falei pra ela que eu era um menino trans mesmo e que meu nome era Rafael, ela simplesmente sorriu, me abraçou, disse que me amava muito e eu comecei a chorar. E eu disse, mãe, não tem problema? E daí ela falou assim, Rafael, se você tá feliz, você tem que ser quem você é, você tem que estar feliz. A vida é uma só, a gente não tem tempo pra ficar cuidando da vida dos outros, a gente tem que ser feliz do jeito que a gente é, a gente não tem que ficar mudando pelos outros. E isso foi tão importante pra mim, ela falou que independente do que eu fizesse, se eu tivesse feliz e não tivesse machucando ninguém com isso, ela ia ficar muito feliz e orgulhosa de mim. Por isso a minha mãe é uma pessoa muito importante na minha vida, eu considero ela muito, 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 muito mesmo. Ela me salvou muitas vezes até da depressão. Ela é um anjo pra mim, sabe? Minha mãe é uma heroína, assim, uma musa pra mim. Simplesmente fiquei sem palavras, sabe? Eu fiquei muito feliz mesmo. Daí, tipo, no início ela ainda me chamava, às vezes, com o pronome errado, mas em uma semaninha ela já começou e até hoje eu falei assim, mãe, eu peço, né, pra ela, foi difícil se acostumar lá. Ih, nem lembro mais qual era o teu nome morto. Por que eu tô falando? Mas, tipo, eu pedi pra ela, assim, se não foi difícil, ela falou que não, que, tipo, foi tranquilo. É, tipo, igual no início você conhece uma pessoa, às vezes você esquece o nome da pessoa, depois você lembra, pronto, é costume. Mas com meu pai foi um pouquinho diferente. Nem tudo é um mar de rosas, né? Pra quem não sabe, eu falei já agora, meu pai é militar, ex-militar, ex-policial, ele é policial aposentado. Ai, que susto, a Emma derrubou as coisas. Já pro meu pai falar sobre o meu gênero foi um pouquinho mais difícil. Eu já tinha me aberto pra ele sobre a pansexualidade. Na verdade, eu me assumi bi. Eu cheguei pra ele e eu falei assim, pai, preciso conversar com você. Aí ele falou, tá bom, vamos lá. Eu sentei na mesa, chamei todo mundo, minha madrasta, meu pai e meu irmão, e eu falei isso. Nesse momento que eu falei, meu irmão já me respeitava. Já sabia faz muito tempo, né? Eu sempre confiei no meu irmão. Na verdade, meu irmão foi o primeiro a saber. Eu fui lá, falei assim, pai, você sabe que eu sou um menino, né? E eu quero ser tratado como tal. E eu sei que vai ser difícil pra você me chamar de Rafael, então pode me chamar só de Rafa. E ele falou uma coisa que acho que nunca vai sair da minha mente. Eu nunca vou te ver como um menino. Eu nunca vou te ver como meu filho. Essa foi a coisa mais dolorosa que eu ouvi na minha vida toda. Eu esperava algo ruim, mas não tanto, porque como eu disse pra vocês, eu esperava algo muito pior quando eu falei minha sexualidade e ele foi até que tranquilo. Então eu pensei, nossa, ele vai ser menos pior, né, em gênero. E
Não foi, não. Já tinha se passado mais ou menos um mês, mais ou menos, de quando eu tinha falado pra ele sobre eu ser trans e sobre eu querer ser chamado no masculino, né? Porque era um direito meu que eu queria. E questão de respeito mesmo. Eu me sentia mal, eu tinha disforia, né? Ainda tenho às vezes disforia, mas enfim. Ele não se esforçava pra falar o meu nome. Parecia que ele sempre queria impor mais adjetivos mais femininos possíveis. Parecia que ele tava fazendo de propósito pra me machucar, sabe? Eu sentei pra conversar com ele de novo. Eu fui no meu quarto, eu sentei na minha cama e eu falei assim, que eu tava lá na casa dele, né? Pra quem não sabe, meus pais são separados. Eu comecei a chorar porque eu tava muito decepcionado com ele, muito mesmo. Eu falei assim, pai, por favor, faz mais de um mês que eu te falei, parece que eu não te falei nada, porque você até agora não tentou nenhuma vez, você não se esforçou pra tentar me chamar no nome correto, sabe? Por exemplo, agora que teve o Big Brother, você consegue chamar a Poca de Poca, ao invés do nome real dela, mas não consegue chamar uma pessoa trans pelo nome social dela. Tipo, não faz sentido, sabe? E então eu falei isso, desabafei pra ele. Eu realmente falo as coisas quando eu tô sentindo. Eu aprendi a fazer isso com a terapia. Só que não foi a coisa certa, eu acho, a fazer com meu pai. Enfim, a gente discutiu muito, aí acabou que ele me mandou pra fora da casa dele e ele me bloqueou no WhatsApp, fez o meu irmão me bloquear no WhatsApp, fez a minha madrasta me bloquear no WhatsApp, me bloqueou em todas as redes sociais. E até hoje eu não falo muito com ele. Eu falei uma vez só, porque eu precisava de um negócio lá, tipo de um documento. E também pra programar meu intercâmbio, que vai ser mais pra frente, né? Mas eu vou avisar vocês quando for, gente. Uma coisa muito boa que aconteceu, na verdade, quando eu fui conversar com ele. A minha irmã mora aqui do lado de casa, né? E às vezes ele vem aqui pra alimentar os cachorros. Então, tipo, é do lado da minha casa, só que eu não saio muito de casa, né? Então, tipo, eu fico normalmente dentro de casa ou ali fora tomando sol. Ele não consegue me ver, sabe? Então, às vezes chegava encomenda pra mim lá na casa dele, porque aqui em casa não chega encomenda, e daí ele trazia e deixava ali na minha irmã pra eu ir buscar depois, pra gente não se ver, né? A minha irmã falava que ele sempre errava o meu pronome de propósito, sabe? E a minha irmã sempre corrigia ele, enfim, né? E teve um dia que eu tava aqui em casa e a minha mãe tava em casa, então ele decidiu entregar pra minha mãe ao invés de entregar pra minha irmã a encomenda. Minha mãe foi lá, desceu, e daí ele falou assim, como é que está? E daí errou o pronome, né? Daí minha mãe falou, Ô Rafa, o meu filho está muito bem. O meu filho tá lá estudando muito, que ele tá estudando pro Enem, né? Aí ele falou, tá, então manda um beijo pro Rafa. E daí eu fiquei... Essa foi a primeira vez que aconteceu algo legal. Daí depois, como eu falei, eu queria falar com ele sobre os assuntos de intercâmbio e tal. Ele me desbloqueou do WhatsApp. Foi tipo uns 2 meses atrás. Aí eu mandei mensagem, né, e tal. Falei o que eu queria sobre o intercâmbio, né. Aí ele foi lá e mandou um áudio. Ele falou, tudo bem. E daí ele falou meu dead name. Ele falou, quer dizer... Rafa, fica tranquilo. E daí eu fiquei... Gente, esse dia eu chorei muito, muito. Eu realmente chorei muito e eu me emocionei muito porque eu não esperava, sabe? Mesmo que ele fale errado nas minhas costas, eu fiquei pelo menos um pouco feliz, porque, poxa, 1 ano perdido com seu filho, 1 ano sem conversar com seu filho. Querendo ou não, meu pai foi legal na minha infância, sabe? Em alguns aspectos. Ele não é todo mal, mas eu fiquei feliz, sabe? Por essa leve mudança dele e evolução. Nem que seja pequena. Bom, agora eu vou falar sobre como foi eu me descobrir pansexual, da minha sexualidade. Sexualidade é diferente de gênero, tá bom, gente? Primeiramente, eu pensei que eu fosse bi. Aí, eu descobri que, na verdade, ele só tem a diferença de contexto histórico, tá bom? Então eu não me importo se vocês me chamarem de pan ou de bi, mas eu acho que me sinto um pouco mais confortável com pan. Eu, desde pequenininho, eu não sei, eu sempre fui muito de olhar por dentro das pessoas. Eu não era muito de gostar de amiguinho, coleguinha pela aparência, sabe? Eu sempre gostei de... Eu gostava da pessoa quando eu via realmente quem ela era. Quando eu podia ver... Esqueci o nome. A personalidade dela. Me cativava muito também ver como a pessoa se relacionava, por exemplo, com os animais, porque eu sempre fui a favor dos animais, sempre gostei dos animais. Enfim, com o tempo, eu fui percebendo que eu sentia muita atração por meninas também. Primeiro eu achei que eu era só por meninos, né? Que no caso seria gay. Aí depois eu percebi que eu tenho uma atração muito grande por meninas. Que no caso, antigamente eu não tinha me descoberto, então eu seria hétero, né? Mas daí agora também seria hétero. Ai, que... Não hétero, não é uma... E, ó,
Gente, teve uma menina no 6º ano, eu lembro. Tava no 6º ano. Gente, ela era emo. Ela era, tipo, sabe a franja Icine? Aquele tipo, assim. E ela tinha o cabelo todo colorido, tipo, bem aquelas pessoas de Tumblr, assim, 2015. Eu, tipo, tinha uma atração além do normal por ela, sabe? E quando ela me elogiava, eu ficava muito feliz. Ela, tipo, era um ano mais velha que eu. Eu fiquei assim, que é isso? Mas eu pensei, eu só achei ela bonita, né? Nada demais. Rafael, Eu pensei, para, não é isso. No 9º ano, mais ou menos, comecei a ter novas amizades, fazer novas amizades. Eu acabei indo na parada LGBT de 2018, aqui da cidade. E lá, eu me senti muito acolhida. E eu tava com muita dúvida do que eu era, sabe? Tinha uma menina que gostava de mim naquela época. E eu não sabia o que eu era. Eu ficava assim, não sei o que eu sou. No fim, eu não gostei dela de volta, mas não era por causa que eu não era bi. Era porque só eu não sentia atração por ela mesmo. Depois de um tempo, tipo, um mês depois, eu conheci uma menina e eu fiquei apaixonado por ela. E eu pensei, Rafael, você é pan. Porque, tipo, eu me apaixonava pela pessoa, sabe? Eu não ligava muito pro gênero da pessoa. Foi basicamente assim que eu me descobri pan. Aí pro meu pai, né, como sempre, já foi um pouquinho mais difícil. No meio de uma dessas discussões, vocês já podem imaginar o que aconteceu. Ele falou assim... Mas você defende todos os LGBTs? Tu é? Eu falei, eu sou bissexual, algum problema? Aí ele falou... se é uma menina aqui em casa, ela não vai ser bem-vinda, eu não vou deixar você trazer uma menina aqui. Tá, que eu ia levar alguém pra lá, né? Mas enfim... Aí depois de um tempo ele ficou muito de boa com isso, gente. Mas com os outros ele ainda meio que julgava, sabe? Ele sempre teve esses estereótipos, tipo... O meu irmão sempre gostou de se maquiar também, tipo, comigo, sabe? Se ele visse, nossa, ele ficava muito bravo. Ele ficava falando, é bichinho, não sei o que lá. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre algo que muita gente me pede. Primeiro, tem idade pra se assumir? Obviamente que não, mas eu recomendaria você se assumir quando você tivesse mais certeza do que você é. Eu descubro todo dia uma coisa nova sobre mim, mas vai de você mesmo se sentir confortável o tempo que você decide. Mas uma coisa que é uma dica, assim, infalível. Como me assumir? Vocês sempre me pedem, sempre me fazem essa pergunta. Bom, primeiramente, eu aconselho vocês a irem chutando umas dicas, assim, pros seus pais. Tipo, nossa, vocês viram aquele tal ator na novela lá? Ele é gay, ele tá namorando um cara, né? E vejam como eles vão reagir a isso. Se eles vão reagir de forma positiva, de forma neutra, de forma negativa. Eu acho que a gente jogando essas peças, essas iscas, a gente vai meio que descobrindo a posição dos nossos pais em relação aos LGBTs. Então foi assim que eu fui fazendo também pros meus pais. E deu certo. O conselho que eu tenho pra você: se você é menor de idade e tem pais muito conservadores, eu aconselho você a não se assumir. Porque, gente, infelizmente, mesmo sendo crime, muitos pais ainda expulsam as crianças de casa por serem LGBTs. E se você não tem ainda um sustento próprio ou não tem um lugar pra ir, se caso você for expulso, por favor, não bota isso em risco. Primeiro, preserve você mesmo, preserve o seu futuro. E depois, quando você tiver 18 anos, você vai lá e pode se expressar melhor. Mas eu acho, sinceramente, que é melhor a gente acabar ficando dentro do armário, né, como dizem, pra sua própria segurança, porque a gente não sabe, às vezes, como os pais vão reagir, tanto que vocês já viram que teve pais que até tiraram a vida dos filhos por eles se assumirem. Uma coisa que é bem curiosa é a minha mãe falou que já sabia desde sempre. Eu fiquei assim, como assim? Ela sabia que eu era um menino desde sempre. Meu nome Rafael veio derivado de um menino, e aqui perto de casa tem uma curva chamada Curva da Morte. E esse menino morreu ali nessa Curva da Morte. Ele era meio que parente... Não parente, ele era muito querido pela minha mãe e tal. E foi uns poucos meses antes de eu nascer, então a minha mãe se decidiu que meu nome ia ser Rafael. Ela falou que era meio que o destino, sabe? E ela falou assim, eu sempre soube, desde pequenininho, eu sabia que tu era meu filho. E eu fico muito feliz ouvindo isso dela. E, gente, agora, uma coisa que eu quero falar pra vocês. Se você falou que seus pais, eles foram intolerantes, eles falaram que vocês não são mais filho deles, que você é uma aberração, que você é uma doença, que você é isso, que você é aquilo. Agora eu sou seu novo pai, tá bom? Eu não quero que ninguém, vocês, que eu amo tanto, passem algo que eu passei com meu pai, por exemplo. Eu só quero que vocês sejam tratados bem com o que vocês realmente são. Vocês são incríveis. Muito obrigado por todo o apoio que vocês me dão. E vamos fazer dessa comunidade cada dia melhor.
e vamos abrigar cada dia mais pessoas boas, tá bom? Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Eu espero ter cessado as suas questões sobre como eu me assumi e como vocês podem se assumir. Uma ajudinha aí pra como vocês podem se assumir, se vocês estiverem pensando nisso. Eu vou estar fazendo 4 vídeos por mês, vídeo por semana aqui no YouTube. Então já aperta o like aqui embaixo, se inscreve no canal, manda pro amigo o vídeo. Muito obrigado, gente. Um beijo. Amo vocês.